Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efésio, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles lhe disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seba, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Efésio, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs, em espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-te-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviram, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que este ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouves que não só em Efésio, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios! E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira e outros de outra, porém o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disso ao povo. Mas quando conheceram que era judeu,
Todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vós aplaqueis e nada faceis temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios nem blasfemam da nossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se alguma coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E tendo dito isto, despediu a assembleia.